Olá, virginianos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá para a leitura do mês de outubro, então, válida para todos os virginianos de Sol, Lua ou Ascendente. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. No final desse mês de outubro, quando eu lançar as leituras do mês de novembro, no dia em que eu lançar as leituras do mês de novembro, os valores das consultas pessoais já serão outros, ok? Então vamos lá, Virgem, outubro de 2020. 3 de ouros. Vamos esperar a próxima carta para a gente ler as duas em conjunto. Virgem, outubro de 2020, parte emocional, afetiva e parte material. Signo de Virgem, outubro de 2020. Oito de ouros, questões de trabalho ou estudos né? Tanto o 3 quanto o 8 de ouros falam disso, né? De trabalho, de questões materiais relacionadas a trabalho, a estudo, aquilo a que vocês se dedicam, tá? Vamos lá, na parte geral. O rebelde, né, que é o imperador no tarot tradicional, a transformação, que é a carta da morte, a rainha de espadas, que aqui chama-se moralidade, além da ilusão, que é o julgamento, e 9 de paus, que aqui chama-se exaustão. 2, 3 arcanos maiores, bem fortes, né? Chama a atenção aqui a questão do renascimento, né? Morte e renascimento. Né? Isso aqui é a carta da morte no tarot tradicional, isso aqui é a carta do julgamento, né? E uma das palavras-chave associada à carta do julgamento é renascimento. A leitura abre com o rebelde, uma energia, né, do imperador do tarot tradicional, que fala de liderança, né? Mas aqui o rebelde vem se soltando de algumas amarras, de algumas correntes. Rebeldia para mim tem a ver com ser autêntico, né? A autenticidade é uma energia que vocês vêm trazendo, tá? Tem essa questão de transformação muito clara aqui na leitura, né? Bem óbvio. São arcanos maiores, é quase como se fosse assim impossível fugir disso aqui, dessa transformação. Quando a gente fala de transformação, é uma transformação interna mesmo, do tipo passar por um momento da vida, né, e depois de um tempo assim sentir que realmente houve uma espécie de renascimento, né, Aqui tem a borboleta, né? Tem aquela questão da metamorfose da borboleta, né? É um bom exemplo, né? Entrar para um casulo numa atitude mais introspectiva, porém sair de lá voando, né? Veja quanta transformação, tá? O centro dessa leitura, a moralidade. Nesse tarô, isso aqui é a rainha de espadas, né? Nesse tarô, essa rainha de espadas, ela é muito, né? Ela tem umas grades, né? Ela mostra uma limitação,
uma limitação que tem a ver aqui com a forma de pensar, especialmente no que toca a questões morais. Mas para mim isso é um excesso, tá? Um excesso de moralismo, eu diria. Ser ético, né? Ok, tudo bem, mas cuidado aqui com o excesso, né? Cuidado com o excesso de exigência com você mesmo, principalmente, tá? E é essa carta aqui que eu tô falando aqui do moralismo e do excesso de exigência com você mesmo, é justamente essa energia que está sendo transformada, né? Porque é ela que está aqui cercada pela carta da morte e pela carta do julgamento, tá? Excesso de crítica. Eu tô falando principalmente com você mesmo, mas isso pode ser com relação a outras pessoas também, tá? Você pode ter um excesso de crítica com os outros, um excesso de moralismo com os outros, né? Mas assim, eu acredito que isso, em primeiro lugar, é com você mesmo, né? Principalmente com você mesmo. E essa energia cercada aqui por essas cartas que falam de são dois arcanos maiores, muito profundos, tá? Então, realmente uma transformação aqui dessa questão. Esse 9 de paus finalizando a leitura, ele tem um lado positivo que é o da persistência, né, do não desistir de algo, porque o 9 de paus é aquela carta que fala de cansaço, né? Aqui tem a exaustão, então é aquele momento onde a gente já está quase jogando a toalha, né? Mas o 9 de paus é o guerreiro que não desiste de alguma coisa, tá? Então tem uma questão de persistência aqui. No sentido negativo, o 9 de paus é uma resistência, né? Por exemplo, uma resistência em passar por essa transformação, né? Em se libertar dessas correntes. Então, você se libertando de correntes, passando por transformações, deixando de ser tão críticos e exigentes, seja com os outros, seja com vocês mesmos, tá? Na parte afetiva, emocional, 7 de espadas, rainha de paus, a lua, a estrela, o eremita, carta de virgem, né? Mas para além disso, 3 arcanos maiores aqui também, né? 7 de espadas abrindo a leitura é uma energia de desconfiança. E eu tô falando aqui de uma forma geral, porque até então eu ainda não dividi a leitura aqui entre solteiros e entre aqueles que estão em um relacionamento, né? De uma forma geral, o 7 de espadas abrindo a leitura como a energia que vocês vêm trazendo, é uma energia de desconfiança, é uma energia de autossabotagem, né? Enfim, o centro da leitura aqui de vocês é a carta da Lua. A carta da Lua é muito profunda, ela fala das nossas profundezas, ela fala do nosso lado sombra, né? Ela fala muito de intuição também, tá? Mas ela pode falar aqui de alguns medos, né? Ela pode falar de uma situação onde a gente não consegue enxergar as coisas com muita clareza, tá? Agora, ela pede esse mergulho profundo em si mesmo, né? Ao nível inconsciente. Para fazer uma limpeza, para se renovar, né? E sair dessa limpeza e dessa renovação com a essência de vocês, né? Como vocês realmente são, quem vocês realmente são. Vamos lá, falando para os que estão em um relacionamento.
Aqueles que estão em um relacionamento. A leitura abre com o 7 de espadas, mantém aqui a energia da desconfiança, da autossabotagem. Desconfiança não necessariamente tem a ver com... Não estou falando aqui de desconfiança no sentido de será que o outro tem alguém? Pode até ser, mas eu tô fazendo uma leitura geral, então eu estou falando de desconfiança aqui num sentido amplo, tá? O que é essa desconfiança para cada um vai saber, né? Desculpa, mas me veio uma mensagem na cabeça que é sair de fininho. Não sei se alguém saiu de fininho de uma situação, se foram vocês, se foi outra pessoa, né? Bom, de toda forma, estamos aqui ainda falando com os que estão em relacionamento. Então, sair de fininho não faz muito sentido. Talvez isso seja mais para os solteiros, né? Para os que estão em um relacionamento, desconfiança, uma energia mental, tá? Naipe de espadas. Logo em seguida, rainha de paus refletida aqui com a estrela, mostra é como se vocês estivessem recobrando a autoconfiança, né? Lembrando que desconfiança aqui pode até ter a ver com, né, no sentido de, inclusive, não ter confiança em si mesmos, né? Porque Rainha de Paus é muito autoconfiante e está aqui com a estrela, que é uma carta de pureza, de alguém que se mostra como verdadeiramente é. Por isso vem um personagem nu, né? E para ter uma atitude dessa tem que ter muita autoconfiança, né? A lua no centro mostra algumas incertezas, alguns medos, porém vocês estão nessa atitude de cura e recuperação, como eu disse, da autoconfiança, recuperação da própria essência. Algum período de introspecção dentro da relação, porque eu estou falando ainda para aqueles que estão numa relação, né? Pode ser necessário, né? O eremita é uma carta que fala de um certo isolamento, né? O eremita é a carta do signo de Virgem, mas ele fala disso, de alguém que precisa de um espaço, né? Temos aqui uma energia de cura, tá? Então, cura para mim favorece muito, inclusive, questões de reconexão, né? De reconciliação, tá? Desde que seja uma cura profunda, né? Porque essa cura aqui está cercada por duas cartas muito profundas, que são a Lua e o Eremita, e com a recuperação aqui da autoestima, né? Para aqueles que estão solteiros. Aí veio aquela expressão, né? Sair de fininho de uma situação. Não sei, né, se isso é para alguém específico. De toda forma, sete de espadas tem aqui algum nível de desconfiança, algum nível de autossabotagem, né? O centro da leitura, incertezas, alguma insegurança, né? Pode ser com relação a uma pessoa que vocês acham que essa pessoa tem um brilho, tem uma segurança que talvez vocês sintam que vocês não têm, né? Isso é uma ilusão, tá? Inclusive essa carta aqui chama-se Além da Ilusão, tá? A própria carta da Lua, ela é uma carta de ilusão também. Só que ilusão, no meu ponto de vista, tem a ver com medos, tá? Então, para quem está solteiro, eu acho que no mês de outubro vocês continuam solteiros, tá? E não quer dizer que isso seja algo ruim, não. Tem uma questão aqui de limpeza, de recuperação de poder pessoal, de recuperação da própria essência, né? Que é necessário antes de estar em um relacionamento, né, com outra pessoa.
E lembrando que o pano de fundo veio muito aqui material, né? Talvez o foco nesse momento nem seja a vida emocional em si, né? Enquanto vocês focam-se na vida material, prática, vocês fazem essa cura, essa limpeza, esse mergulho profundo, né? Para aí então depois, quando estiverem bem autoconfiantes, na essência, né? Sem excesso de críticas, aí sim vocês estarem prontos para estar em um relacionamento, né? Na parte material, 10 de espadas, 6 de paus, a morte novamente, ó. Enamorados e torre, uau, morte e torre é forte, né? Não à toa a parte material veio aqui como pano de fundo. Aliás, a leitura já abre com o 10 de espadas, que não é um arcano maior, porém é uma carta que tem uma imagem muito forte também, uma espécie de morte e renascimento também, que a gente já tinha visto aqui, né? O personagem com as 10 espadas fincadas nas costas fala de finalização de situações difíceis, lá atrás tem um sol nascendo, tá? É um 10, né? Como eu disse, aliás, não sei se eu disse, né? Mas no tarô, o número que fecha, né, as cartas numeradas é o 10, não é o 9 como na numerologia, né? Então a gente fecha uma etapa no número 10. É uma carta de espadas, fala de mudança de forma de pensar também, tá? Espadas tem a ver com pensamentos, com o raciocínio, a forma de pensar. É a energia que vocês vêm trazendo, né? Quando eu for fazer os cruzamentos aqui, essa mensagem vai ser bem interessante, essa coluna, né? Então, no fundo, embora essa carta pareça ruim pela imagem dela, ela é muito boa. Ela vem seguida aqui de um 6 de paus que fala de vitória, que fala de conquista, que fala de superação. Então, vocês superando uma fase difícil no que toca aqui a vida material, dinheiro, trabalho, né? Vida material não é só isso, pode ter a ver com o corpo, pode ter a ver com a sua casa, né? Mas numa leitura geral, costuma puxar mais para questões de trabalho, estudos, né, dinheiro, tá? Então, vocês finalizando uma fase difícil, conquistando alguma coisa, superando alguma coisa, tá? Só que assim, essa energia de mudança que vem aqui com o 10 de espadas, ela continua no mês de outubro, né? Porque vocês têm aqui uma morte e uma torre, né? São arcanos maiores que são, assim, como eu disse lá no começo da leitura, são inevitáveis, né? Até tem aqui a carta do livre-arbítrio, né? É mais ou menos assim, se vocês não decidirem mudar por vocês mesmos, né? Numa atitude deliberada, né? Eu quero mudar, eu vou mudar, a vida vai fazer isso de alguma forma, tá? E lembrem-se que quando a gente deixa as coisas assim ao acaso, né? A gente não sabe o que está por vir, né? Então, não necessariamente isso aqui vai ser agradável, tá? Mas é livre-arbítrio, porque vocês podem escolher vocês mesmos mudarem de atitude, ok? Então, nem dá para falar aqui, né, para quem já está no trabalho, para quem está buscando, porque aqui tem uma questão de livre-arbítrio, né? Tem uma questão de mudança muito profunda aqui, que mexe muito com as suas estruturas a um nível material, e você pode escolher você mesmo fazer essa mudança, mas se você não escolher, de toda forma, a vida vai te dar uma chacoalhada, uma sacolejada, tá? É como se você já soubesse disso, né? Já soubesse que tem mudanças que precisa fazer, né? Porque a leitura já abre com um 10 de espadas, que é essa, já é uma carta de mudança e é uma carta de mudança de forma de pensar, como eu disse, né?
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 arcanos maiores. Em 15, né? Em 15 arcanos maiores, 9. Em 15 cartas, 9 arcanos maiores. É um período importante na vida de vocês, virginianos, tá? E pode ser muito bom, caso, especialmente, né, caso você deliberadamente perceba e resolva fazer essas mudanças, sejam elas quais forem, tá? Para muitos, isso aqui está puxando mais para questões materiais, porque é o pano de fundo. Então, algo que tem a ver com trabalho, ou com estudos, ou, né, com negócios, enfim, vida material, tá? Primeira coluna, né, que eu falei que tinha uma mensagem interessante. O rebelde se libertando de correntes, né? 7 de espadas, autossabotagem, e 10 de espadas, mudança de forma de pensar. Então veja como essas três cartas elas casam perfeitamente, né? Então essas mudanças elas já vêm acontecendo, porque isso aqui são as primeiras cartas e eu associo com uma energia que vocês vêm trazendo do passado, né? Então vocês já vêm aqui se libertando de algumas amarras, de algumas correntes, tá? Assumindo a liderança da própria vida. Mas pelo que eu estou entendendo aqui da leitura, é necessário fazer mais do que vocês já fizeram até agora, né? A morte, a rainha de paus e o 6 de paus, então duas cartas aqui de autoconfiança, né? Junto com a carta da morte, que é essa carta de transformação, né? Então, uma questão aqui de amor próprio, de autoconfiança, de vocês perceberem que vocês conseguem essa superação, essa vitória, seja o que for, né? Essa conquista, se for com relação a alguém, né? Se for, seja o que for, né? Moralidade, lua e morte. Questões morais, mas nem tô falando aqui porque para mim isso aqui tá puxando muito para um excesso de crítica, né? Um excesso de crítica sua para com você mesmo, eventualmente de outras pessoas e que você pode se deixar levar. Aqui não, aqui é uma questão de transformação profunda, né? Porque temos aqui a carta da transformação, a morte duplamente, junto com a carta da lua, que é uma carta que fala do nosso inconsciente, né? Então veja que é uma transformação profunda, né? Não é algo raso, não, tá? E que vai mexer aqui com essas questões de autocrítica, excesso de crítica, excesso de moralismo, excesso, né? A moral e a ética são coisas ótimas, mas em excesso elas geram muitas limitações, né? Isso já vem em alguma leitura que eu fiz para vocês há alguns meses atrás. Tenho quase certeza. Essa questão de aqui especialmente no sentido de vocês se deixarem levar por pensamentos de outras pessoas, né? E acabarem se prendendo a isso, né? Se limitando por causa disso. Além da ilusão, que é a carta do julgamento, a estrela e enamorados. Aqui é aquela questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio no sentido da transformação, tem a borboleta de todo tamanho aqui, da limpeza, né? Da cura, porque a carta da estrela é uma carta de cura, tá? Então, escolhas a fazer, livre-arbítrio. Agora, com tantos arcanos maiores, é aquilo que eu disse, né? Se vocês escolherem, eu acho que o caminho pode ser um pouco mais suave do que se você simplesmente deixar que a vida, né, que as circunstâncias, enfim, promovam mudanças aqui.
Então, aqui o ideal é vocês escolherem fazer essa transformação, fazer essa limpeza, voltarem a ter fé, né? Porque a carta da estrela é uma carta de fé, de esperança, mas tem aqui uma questão de transformação, né? Um renascimento. Nove de paus, o eremita e a torre, né? Então, um nove de paus no sentido negativo, sim, podendo indicar uma resistência com relação a essas mudanças, essas transformações, né? O eremita representando vocês, a torre as mudanças vão acontecer, quer vocês queiram, quer não, né? Trazendo amadurecimento de toda forma, tá? Independentemente se vocês vão escolher fazer essa transformação por vocês mesmos ou se vão deixar a cargo do acaso, independente de uma coisa ou outra, vai trazer amadurecimento. Uau, né? 10 de espadas com 9 de ouros, mudanças de forma de pensar, sim, porém ainda há algumas resistências, né? Tanto que a leitura já vem com mudanças aqui, porém a gente vê que tem muita mudança para acontecer ainda, né? Ou seja, não resistam, né? Não resistam às mudanças que precisam acontecer na sua vida. E, como eu disse, para muitos, para a maioria, isso tem a ver com vida material, tá? Sim, eu sei que eu tô sendo repetitiva, né? Mas é porque tô bem impressionada com essa leitura mesmo. O rebelde com a torre. Vocês sabem que eu gosto muito da carta da torre, né? Não à toa que o meu canal chama-se A Torre, é justamente por causa dessa carta, né? Embora tem muita gente que torce o nariz para essa carta, mas ela fala de mudanças profundas que precisam acontecer, né? Ela vem para quebrar padrões limitantes. E veja que esse rebelde aqui, ele está se libertando de correntes, ele está se libertando de amarras, tá? 6 de paus com o julgamento, então essa carta, né, o julgamento aqui fala de transformação, né, fala de ver além da ilusão, então ver além dos medos, tá? E aqui fala de superação, de conquista, de vitória, tá? Transformação com enamorados é aquilo que eu disse, vocês podem por livre e espontânea vontade já, né, fazerem essa transformação. Mas mesmo que vocês não escolham isso, me parece inevitável, tá? Com essa leitura da forma como ela veio. Moralidade com morte é justamente algo aqui que precisa ser transformado, né? A questão do excesso de crítica, de você para com os outros, de você para com você mesmo e também no sentido de você se deixar levar por críticas dos outros, por ideias dos outros, né? Temos uma questão de autenticidade aqui abrindo a leitura. Ser autêntico, tá? Ou autêntica. Ai, meu Deus. Eu gosto de leituras fortes, mas ao mesmo tempo são um pouquinho assustadoras, né? Ok, vamos finalizar com a última carta. O bom é que esse baralho que eu vou tirar essa mensagem final agora, né? Ele é bem suave, né? Ele vai dar uma suavizada aqui nessa leitura. Vamos lá. Eu imagino, né? Virgem, outubro de 2020.
Paciência e intenção. Essa carta da intenção tem a ver com lei da atração, né? Lei da vibração, lei da atração, leis universais, né? Que fala de nós querermos manifestar alguma coisa na nossa vida, né? Algo de bom, provavelmente, né? Ninguém quer manifestar coisas ruins. E junto aqui com a paciência, falando que as coisas requerem um tempo. E junto com essa leitura de vocês, requer mudanças também, né? Antes que você consiga manifestar algo que você deseja, você precisa de promover todas aquelas mudanças internas, né? Adequar a sua vibração à vibração daquilo que você deseja, né? Sem quebra de padrões, sem aquelas mudanças profundas que a gente viu, isso não vai acontecer. Vamos lá, carta da paciência, ela é a mensagem que eu vou ler. Paciência é a nossa capacidade de respeitar o ritmo divino que está por trás de cada pequeno acontecimento da nossa vida. Ser paciente é aceitar que tudo acontece no seu próprio tempo, um tempo que não podemos controlar. Do mesmo modo que os frutos amadurecem no seu próprio tempo, em sintonia com a natureza, tudo na nossa vida acontece na hora certa. Existe uma sabedoria universal regendo o ritmo de cada acontecimento da nossa vida. Uma pessoa paciente sabe viver os tempos de espera de maneira relaxada e tranquila. A impulsividade, a pressa e a ansiedade em nada ajudam nos processos de amadurecimento da vida. Imagine-se esperando pelo fruto de uma árvore. De que adiantaria ficar com dor de estômago, correr ao redor da árvore ou gritar com ela que você quer o fruto em suas mãos já? Isso não vai fazer com que o fruto amadureça mais depressa. A criança em nós tem muito a aprender sobre paciência e muitas vezes sofremos porque deixamos que essa criança assuma o controle, passando a exigir da vida a imediata satisfação de suas vontades. É claro que podemos colaborar com a natureza da vida, podemos adubar uma árvore, protegê-la das pragas, regá-la de modo adequado. Mas depois que fizemos tudo o que estava em nossas mãos, precisamos praticar a entrega a um plano superior, exercitando a paciência, entrando em sintonia com esse tempo divino. A paciência está lhe pedindo para confiar mais na vida. Talvez você venha se sentindo irritado ou ansioso ultimamente. Talvez esteja perdendo a confiança de que a vida lhe trará os frutos que tanto almeja. Preste atenção, aquilo pelo qual você tem esperado em sua vida já está a caminho. Esta carta lhe pede para relaxar mais, para se tranquilizar e acreditar que tudo acontece a seu tempo. O tempo divino é sempre o mais justo e o mais certo para você. Pare de se esforçar em tentar controlar o que não pode ser controlado, pare de se pressionar ou de pressionar alguma outra pessoa. Aproveite o seu tempo para ficar bem com você mesmo, permita-se uma espera paciente e relaxada, à espera de quem tenha certeza de que o que foi pedido está a caminho. É isso, virginianos. Terminamos a leitura, uma leitura forte, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Recomendo, especialmente para os virginianos, recomendo fortemente que vocês assistam essa leitura mais para o final do mês, porque a compreensão da mensagem ela se altera, tá? Então é isso, tudo de bom para vocês no mês de outubro. Namastê!